Opa, tudo bem? Daniel aqui, e nesse vídeo eu vou conversar com você um pouco sobre como cristãos usam a IA para ganhar dinheiro de verdade no digital. Hoje eu quero abrir os teus olhos de uma vez por todas sobre uma das maiores, na verdade, um dos maiores erros que eu vejo as pessoas cometendo com inteligência artificial. Tem muita gente achando que a IA vai fazer o trabalho inteiro para elas, que é só pedir que a IA cria um vídeo ou uma imagem ou algo semelhante e isso já vai fazer você ter sucesso aqui no digital. Só que eu preciso te contar a verdade. A IA não é o comandante do teu navio. Você que é o comandante. E eu vou te mostrar como cristãos, como nós, estão usando a IA de forma inteligente para viver do digital. Aqui não é sobre religião, é sobre viver princípios de Cristo na prática. É sobre conquistar liberdade de tempo, financeira, geográfica e de propósito, usando as inteligências artificiais como ferramentas para empreender de forma ética, ganhar tempo e transbordar na vida das pessoas. Então a gente cria aqui canais para ajudar pessoas. E se você crê nisso e está conhecendo esse canal, esse trabalho aqui agora, te convido a se inscrever nesse canal para a gente crescer juntos no entendimento. Combinado? Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre a mentalidade de como o cristão deve utilizar a IA para poder realmente conquistar as 4 liberdades. Quais são os 3 pilares do uso de inteligência artificial que eu aplico o tempo todo e que faz muito, que dá muito resultado. Quais são os 3 erros comuns, e é bem importante você conhecer eles para ver se você está cometendo, e você pode corrigir ele nesse vídeo, e como extrair o ouro da IA. Tudo isso você vai ver nesse vídeo. Porque na internet muita gente está vendendo a ideia de que a IA vai resolver tudo, mas na prática não é assim. A IA, na verdade, ela precisa de alguém para conduzi-la, para direcionar os processos, para validar as entregas. Então não adianta simplesmente eu pedir cria a imagem X e ela vai fazer a imagem exatamente como você quer. Ela precisa de direcionamento, ou então um roteiro, ou então uma estratégia. Ela não vai fazer isso por si só. Eu mesmo aplico isso aqui o tempo todo. Ó. O tempo todo eu tenho usado, por exemplo, o ChatGPT, e eu tenho também aqui ó, agentes de IA que eu treino para fazer muitas coisas aqui no meu trabalho no digital. Só que eu percebo que o tempo todo eu tenho que estar alinhando o agente com aquilo que eu preciso. Inclusive, ó, ainda agora eu fiz esse documento, eu pedi para ele fazer esse documento aqui, ó. E as primeiras vezes que ele foi me entregar o documento, que eu gostaria que tivesse o título e tivesse aqui o link certinho e com o documento já formatado, ele não fez da forma correta. Então eu precisei ali comandar ele, eu precisei dar os ajustes necessários para que ele pudesse me entregar esse documento aqui com perfeição, como está aqui. Então, é por isso, por causa desse documento aqui, que eu estou criando esse vídeo para poder alertar você que está me assistindo aqui de como você tem que ter a mentalidade para poder trabalhar com as inteligências artificiais. Não adianta somente você ter as ferramentas já treinadas, por exemplo, como os meus 14 agentes de IA, que eu consigo ali fazer roteiro, consigo fazer títulos, descrições, SEO, estratégias de criação de conteúdo, entender o público da forma correta para criar conteúdos estratégicos, se eu não conseguir conduzir esses agentes da melhor forma. Eles estão muito bem treinados, mas você precisa ter ali as manhas e isso você só vai ganhar com a prática. E é isso que eu quero alertar para você hoje aqui nesse vídeo. Então, a mentalidade que eu recomendo que você tenha é essa aqui, ó. A IA não é o comandante. Você não pode seguir a IA fielmente. Você precisa comandar ela. Ela é uma ferramenta. Você tem que tratá-la realmente como uma ferramenta do qual você vai estar conduzido. E a gente conduz ela através dos textos. Aquilo que a gente dá, os comandos que a gente dá nela, que muitas das vezes as pessoas chamam de prompts. Muitas das minhas IAs que eu criei dentro do ChatGPT, elas já estão trabalhadas em prompts. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando eu clico aqui no meu chat GPT e eu abro uma delas, por exemplo, o agente aqui de roteiros, aqui ó, já tem prompts programados, do qual eu já consigo já
dar comandos mais específicos para ele trabalhar da forma correta. Normalmente o ChatGPT ele vem puro assim, ó. Ele vem só com como posso ajudar e você que precisa dar o comando correto. Geralmente a pessoa bota uma coisa muito genérica. Por exemplo, cria um roteiro e ali fala o tema do roteiro, ou pega o roteiro de uma transcrição de um outro vídeo, ou pega o título de um outro canal, de um outro conteúdo de alguém que também está no seu nicho e assim por diante. Só que isso não vai garantir para você o sucesso. É isso que eu quero alertar aqui. Então, a forma correta de você pensar é que você que comanda. Então, a melhor forma de você utilizar, a mentalidade que você tem que ter é, à medida que você vai utilizando as inteligências artificiais, não só copiando e colando formas que as pessoas ensinam, você vai criando ali o teu jeito de trabalhar com a inteligência e isso vai te dar muito mais resultados. Então, a segunda coisa que você tem que entender é que a ilusão da automação, isso aqui não é uma mágica. É basicamente você dar um comando e você receber algo em troca. Só que muitas das vezes aquilo que está na sua cabeça não vai ser aquilo que a inteligência vai entregar. E aí você vai ter que ir reajustando ali os comandos. Basicamente é assim que você vai trabalhando. E quanto mais você faz isso, melhor vai ficar o teu entendimento. Melhor vai ficar os teus resultados com aquilo que a IA vai te entregar. Ok? Esse mapa mental aqui, por exemplo, foi feito com inteligência artificial. Vou mostrar aqui para você nessa própria conversa aqui, ó. Ele me entregou um primeiro mapa aqui, ou melhor, ele me entregou o primeiro mapa aqui em cima, ó. Quando eu estava trabalhando para fazer esse vídeo, ele me entregou esse mapa aqui. E eu não achei legal, não achei que ficou legal da forma como eu queria. Então eu fui ali, ó, ajustando aqui, ó, pedi para ele, ó. Eu pedi aqui algumas outras coisas que a gente tinha feito aqui na conversa e ele foi reajustando para mim todo o roteiro e também o mapa mental. E depois, quando ele me entregou esse mapa mental, eu ainda tive que corrigir, fazer algumas avaliações aqui, tirar coisas e adicionar outras poucas coisas. Mas ele me fez ganhar muito tempo. Se eu fosse ter que criar esse mapa aqui de forma sozinho, como era antigamente, eu mesmo que sou técnico em montagem e manutenção, ia demorar horas para fazer isso aqui. Só que em coisa assim de 2 minutos, eu consegui criar esse mapa mental junto com a inteligência artificial e também consegui reajustar ele. É sobre isso que eu estou falando. Entende, gente? Outra questão aqui, ó. Você tem que criar e se acostumar com os processos e com as ferramentas. Quando você se acostuma com os processos e com as ferramentas, você tem exatamente o que eu falo aqui para vocês. Uma equipe eficiente e barata. Imagine que você precisasse ter todo esse pessoal aqui, ó. Um roteirista, um criador de thumbnail, um design gráfico, um outro que precisava criar seus produtos e assim por diante. O outro que tem que analisar o público, o outro tem que analisar a concorrência. Enfim, é uma série de funcionários especialistas que você, ao ter acesso a eles, você vai ter uma equipe eficiente, porque eles são especialistas, sabe até mais do que a gente, só que é uma equipe barata. Por que é uma equipe barata? Você já pode utilizar eles através do ChatGPT gratuito, ou se você tiver o plano pago, fica até melhor. Mas você vai ter aí, mesmo no plano pago, imagine você pagar $20, que é o plano do ChatGPT. $20 equivale a mais ou menos 100 e poucos reais. Isso não é nem 10% do salário mínimo que você pagaria para um funcionário. Entende? Então, é por isso que eu falo que é uma equipe eficiente e barata. Elas agilizam muitos processos e por isso que eu botei esse título aqui, ó. Como cristãos usam a IA para ganhar dinheiro de verdade no digital. E é dessa forma. Porque você tendo uma equipe, você agiliza os processos, tem mais qualidade nos seus conteúdos e assim por diante. Você realmente pode adquirir as 4 liberdades dessa forma. E aqui, ó, eu quero falar agora para vocês os 3 pilares do uso das inteligências, das IAs, né, das inteligências artificiais. E aqui eu separei 3 pilares, que é a visão estratégica. Então, esse é o primeiro pilar. Você precisa ter clareza sobre onde você quer chegar. Eu vou dar um exemplo meu. Eu aplico sempre nos meus projetos que envolvem educação, canal de micronicho, em valores que fazem sentido para mim, como ajudar as pessoas com conteúdos éticos e de valor. Então eu escrevo isso na inteligência artificial. Ó, eu quero o meu conteúdo dessa forma,
Meu conteúdo é direcionado para o público que é cristão, independente se ele tem religião ou não. O meu objetivo é que a pessoa tenha princípios cristãos. Não precisa ser somente religiosos, mas que essas pessoas tenham princípios cristãos. E aí eu coloco isso bem forte dentro da inteligência para falar para ela para quem eu estou apontando o conteúdo. Então, tudo isso é o direcionamento, é uma visão estratégica. Então, a IA, ela não define o meu caminho. Tanto eu quanto você que escolhe o destino que a gente quer criar. É qual tipo de conteúdo, para quem é esse conteúdo e assim por diante. Então, isso dá maior clareza. Então, aqui na visão estratégica, você tem que ter uma clareza de destino. No meu caso, eu botei um canal ético e com propósito. A IA, ela acelera a minha visão, mas ela não define a minha visão. Entende? Assim como você, quando você for procurar achar o seu nicho, aqui no meu canal tem uma inteligência artificial que eu mostro em alguns vídeos, que ela é o nicho Start Pro, onde ela define ali o nicho junto com você. Não é ela que tem que definir o seu destino. Ela acelera a visão, mas não é ela que define o seu destino. É isso que eu quero te mostrar aqui. Eu já mostrei algumas vezes na prática essa inteligência artificial trabalhando, mas você vai ter uma visão maior ao longo do tempo aqui no canal. Basta você aí, principalmente, ó, maratonar esse canal, essa playlist aqui, ó, canal bíblico totalmente feito com IA, ok? Então aqui, ó, essa questão de visão estratégica, ela é um dos pilares e a gente não pode deixar de ter isso em mente, ok? Isso tem que ser a tua mentalidade. O segundo pilar é condução dos processos. Então, que você que vai conduzir os processos, não é deixar a IA te levar à condução dos processos. Isso quer dizer o seguinte, a IA só vai te entregar bons resultados se você souber conduzi-la. A diferença entre um resultado genérico e um que realmente converte está em como você direciona as perguntas e processos. Então aqui eu separei isso, ó. Refine perguntas e orientações para a IA. Então a ferramenta, ela acelera esses processos. Você tem que fazer menções sutis e você tem que ali ajustar os agentes de IA. Ok? Eles têm todo o processo treinado, mas você precisa direcionar eles para o seu destino, para onde você quer chegar, ok? O terceiro pilar é bem interessante. Antes de eu falar do terceiro pilar, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Ó. Foi por isso que ao longo do tempo, eu fui criando algumas ferramentas que ajudam e aceleram esse processo, mas sempre entendendo que as condições vêm de mim. Tipo assim, ó, como eu falei para vocês, eu tenho aqui as ferramentas. Eu fui criando ao longo do tempo. Inclusive, os meus mentorados têm acesso a elas. Mas, mesmo eu mostrando como utilizar a ferramenta, mostrando o que ela faz, você tem que ter também essa clareza que você precisa treinar a ferramenta, treinar junto com a ferramenta, para você ir guiando a ferramenta para aquilo que você quer, de acordo com você, com o seu projeto. É sobre isso, entende? Pilar 3, vamos lá. No pilar 3, é execução e validação. Então aqui, a IA pode até gerar um monte de coisas para você, mas a revisão final é sua. Se você não confere, quem erra é você, não é a ferramenta. A ferramenta aqui, por exemplo, teve um momento aqui que ela errou várias vezes. Mas por quê? Eu estava guiando ela de um jeito que ela não estava me entregando aquilo que eu queria. Ela estava me entregando algo... por exemplo, desse documento aqui, o que eu fiz? Eu peguei... Vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui na prática. Eu peguei essa planilha aqui, ó, foi tirada do YouTube Studio. Aqui estão todos os meus vídeos. E aqui, o que eu pedi para ela? Imagine eu ter que pegar, revisar todos os meus vídeos sozinho. Ia ser uma loucura. São mais de 100 vídeos. Eu pedi para ela revisar todos os meus vídeos e organizá-los de tal forma que alguns eu ia colocar eles e não listado mais. Para quê? Para eles ficassem exclusivos agora para a mentoria. E também porque
Nesse período agora, esses vídeos que estavam lá no canal, eles não estavam tendo visualizações. O YouTube não estava entregando e o público ali também, que estava chegando agora novo, não está assistindo esses vídeos. Então eu decidi pegar eles, trabalhar eles, para se tornarem coisas exclusivas. Tanto que eles se tornaram agora praticamente uma biblioteca, como eu chamo aqui, ó, biblioteca premium de conteúdos exclusivos do meu canal Sistema para YouTubers. Então aqui eu tenho a pasta 1 com mentalidade. Tudo isso aqui foi organizado pelo ChatGPT. Só que nas primeiras vezes que ele me entregou o resultado, não estava me entregando o resultado com os links certos. E eu tive que ajustar isso aí. Só que se eu tivesse que fazer isso aqui, ó, tudo isso aqui que ele fez, separar por pasta, ó como é que tá bonitinho, ó. Pasta 1, 2, 3, tudo isso aqui foi ele que fez, ó. Se eu tivesse que fazer tudo isso aqui, eu teria, sei lá, tirado no mínimo aí uns 2 dias de trabalho meu aqui para poder fazer esse trabalho aqui, essa separação, que isso aqui praticamente é você fazer um inventário, entende? E você fazer isso sozinho demoraria muito. Com a inteligência artificial eu demorei uns 40 minutos no máximo para poder fazer tudo isso. Então é sobre isso que eu estou falando aqui. Olha só que interessante o que você pode fazer além de fazer roteiros e fazer imagens, por exemplo, com o ChatGPT. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Então, ó, outra coisa que a gente precisa saber aqui, ó. Eu já falei aqui dos 3 pilares, agora vamos falar dos 3 erros comuns que eu verifico aqui, que eu vejo muito acontecer, tanto na internet, com pessoas que entram em contato comigo, e até mesmo em mentoria. Esse vídeo também serve para todos vocês. Então, erros que estavam travando as pessoas. Você precisa anotar esses 3 erros para não cair nas armadilhas que estão por aí. A verdade é essa. Esses erros são: esperar que a IA decida sozinha. Segundo, não revisar as entregas. E o terceiro é falta de estratégia clara. Você precisa fazer conteúdos estratégicos. Não adianta somente ter um nicho. Não adianta só copiar e colar. Não adianta fazer modelagem de outros conteúdos. Você precisa ter uma estratégia clara. Ou seja, o principal para você entender por que é necessário ter um nicho. Um nicho é para servir a um público, a uma audiência. E você tem que fazer conteúdos estratégicos para essa audiência. Por exemplo, nesse canal aqui, eu estou fazendo conteúdos estratégicos para cristãos, pessoas que querem criar canal no YouTube com inteligência artificial, que tem princípios cristãos e querem obter as 4 liberdades através do digital. Então, meu público-alvo é esse. Assim também você precisa criar conteúdo estratégico para a sua audiência. Dependendo do seu nicho, do assunto que você for criar para o seu canal no YouTube, você precisa definir isso. Não faça conteúdo só baseado nas estratégias dos outros. Se você só copiar e colar conteúdos dos outros, você pode se inspirar, mas se você só copiar e colar, você está copiando estratégias dos outros, mas sem entender o público-alvo exatamente. Eu abro muito a mente de vocês aqui com relação a isso. O nicho, ele serve a um público, e é por isso que eu me especializei em criar tanto nicho, como subnicho, como micronicho e nanonicho também. Tem aí no meu canal uma playlist falando sobre isso. Pode assistir à vontade, maratonar. Conteúdo de curso pago para você. Agora, como você pode extrair o ouro das inteligências artificiais? Isso aqui agora é uma dica prática, tá? Mude o nível das suas perguntas para a IA. Vou dar sugestões aqui, por exemplo. Aqui, ó, faça perguntas poderosas. Vou dar um exemplo aqui meu. Em vez de eu perguntar de forma genérica, eu pergunto assim, ó: quais são as maiores dúvidas que o meu público tem sobre alcançar liberdade financeira de forma ética? Quais são as maiores dúvidas do meu público sobre como criar conteúdo com inteligência artificial? Então eu faço várias perguntas nesse nível para que a IA possa me dar clareza
e eu possa criar conteúdos estratégicos. Assim também você vai precisar fazer. Além disso, eu utilizo ferramentas, e essas ferramentas que a gente já conhece da internet, como Google Trends, VidIQ, a própria barra de busca, né, do YouTube também, conteúdos de outras pessoas. Aí sim a gente pode pegar isso para ter inspirações. Tudo isso nos ajuda a fazer perguntas poderosas, ok? Eu faço, por exemplo, outra pergunta. Como posso estruturar meu conteúdo para ajudar cristãos que querem empreender no digital? Me dê 10 ideias de vídeos de valor para um canal de micronicho. Essa pergunta é mais genérica. Se você tem um canal, se você está aprendendo aqui a técnica de micronicho comigo e está criando um canal de micronicho, você pode fazer essa pergunta. Em vez de você botar de forma genérica, para um canal de micronicho, você pode falar, para um canal de finanças de micronicho em... Aí ali você criou o seu micronicho, ou um canal bíblico no micronicho X. Aí ali a inteligência artificial vai te ajudar. Quando você faz perguntas poderosas, a IA se torna como se fosse a sua equipe invisível, ok? E aqui, ó, quero que você se lembre, antes de você realmente fechar esse vídeo, que a IA é poderosa, mas quem comanda é você. Não espere dela as decisões que só você pode tomar. Como uma boa condução, com as perguntas certas, com processos organizados, você pode sim usar a inteligência artificial como um atalho para acelerar os seus resultados. Eu mesmo venho aplicando isso, aplico esses princípios no meu próprio projeto e também ajudo outras pessoas a acelerar os resultados usando as ferramentas que eu criei. Mas o mais importante é você entender que os comandos da sua trajetória é seu. Mas se você quiser ter ajuda para você poder desenvolver o seu projeto, tanto aqui no canal de forma gratuita, você tem muita estratégia para você aqui no canal Sistema para YouTubers, como também eu tenho a minha mentoria. Se você quiser saber mais sobre a minha mentoria e como você ter acesso a toda uma estrutura de agentes de IA, baseados todos eles no ChatGPT, do qual você vai poder fazer roteiros, fazer títulos, thumbnails, imagens e até narrações, entre outras coisas. Eu tenho uma equipe com 14 agentes de IA que você pode ter acesso através da minha mentoria ou também de outras formas. Entre em contato comigo através do link que vai estar aí no primeiro comentário da descrição. O primeiro link da descrição, você clica, você vai diretamente vir para o WhatsApp, você vai conversar diretamente comigo, ok? E se esse conteúdo te ajudou, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Agora eu entendi como usar a IA. Se tiver bastante interação, eu preparo uma parte 2, te mostrando algumas estratégias das quais eu aplico na prática para acelerar ainda mais os resultados. Fechou? E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!